Excelente noite de terça-feira para você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Esporte na Rede. Desta vez você vai acompanhar a segunda edição do programa especial que cobriu a festa de entrega do troféu Ford ACESP para os melhores cronistas esportivos do estado de São Paulo de 2013. No primeiro programa você viu aí muitas entrevistas muito bacanas e nesse segundo, claro, você vai ter a sequência aí para você. Afinal, a gente programou aí 2 horas especiais para que você pudesse acompanhar as palavras dos principais jornalistas esportivos do país com relação a muitos temas polêmicos, muitos temas que cercaram a mídia, principalmente no ano passado. Então fique com a gente, lembre-se, você também pode participar por e-mail, pgmesportenarede@gmail.com. Fique com a gente, o programa de hoje está recheado de muitas entrevistas bacanas para você. Acompanhe. Bacana, Esporte na Rede com tudo para você hoje na festa de entrega do troféu Ford ACESP. A gente vai falar agora com um dos ícones do rádio esportivo brasileiro, José Silvério, que completou também recentemente 50 anos de carreira no jornalismo esportivo. Zé, primeiramente, desculpe pela intimidade, né, de chamar de Zé. E primeiramente, obrigado por falar aqui com o Esporte na Rede. Tá bom, um grande abraço para você, não tem nenhum problema chamar de Zé, porque na verdade Zé é meu nome. E eu tenho muito orgulho dele, porque é um nome bem simples, mas é o nome do Pai de Deus. Zé, quando você começou lá no seu a sua primeira narração, no seu primeiro ano, você imaginou que chegaria aos 50 anos de carreira? Não, até porque eu tinha 17 anos. E a gente com 17 anos não pensa muito também não, né? Nem no que vem amanhã, ainda mais em 50 anos. Zé, fala uma coisa pra gente. A gente conversou hoje com muitos colegas seus essa noite, de Rádio Bandeirantes também, entrevistamos o Mauro Betting, que muito premiado aqui por sinal, e a gente abordou com ele um pouco da crise da mídia. Como é que você, como locutor, vê a crise na mídia? Esse ano, o Mauro Betting que passou por aquela situação indelicada, aquela saia justa de ser demitido, ser recontratado, alguns jornais fechando as portas, o Estadão ameaçando de vender o prédio. Como é que você vê essa crise? Tem solução? Por que está acontecendo isso? Olha, eu acho que o Brasil mudou, o mundo mudou muito. E eu sempre disse, embora não seja um expert no assunto, mas apenas do outro lado, como leitor ou como telespectador, você assina, por exemplo, um canal de televisão. Um canal de televisão não, uma empresa que te dá os canais de televisão. Você tem 100 e poucos canais de televisão. A maioria absoluta não dá para você ver porque não tem nada. E não tem verba publicitária num país como o nosso para todo mundo. E você analisa que nós moramos em São Paulo, que tem todo ou quase todo o dinheiro do país. Então imagine você, e eu aí nesse ponto me dou bem, porque eu tenho uma vida também em Lavras, que é uma cidade de mais ou menos 100 mil habitantes, e lá em Lavras tem um leque para você assistir a essas televisões muito pequeno. Então, como é que essas televisões vão sobreviver? Então, você pega esporte na televisão, é um negócio legal, mas 5, 6 televisões transmitindo o mesmo jogo vai dar pouca audiência. O anunciante sabe disso. Então, não há como você manter esse número tão grande de televisão. E além de tudo, há uma outra coisa que poucas pessoas perceberam. Existem algumas televisões alternativas. E toda a cidade, a minha cidade, por exemplo, Lavras, que eu falei de 100 mil, tem televisão. Então é uma divisão muito grande para um bolo que não é tão grande. E aí você vê, todo mundo tem jornal, 2, 3 jornais na cidade, Lavras tem. E hoje tem uma coisa poderosíssima, que é a internet. Você vê, quase todo mundo que eu conheço tem um site. Como é que vai todo mundo arrumar dinheiro para manter esse site? Então eu acho que essa é uma convulsão normal, vai fazer mal para muita gente, mas vai salvar outras pessoas também. Mas você citou aí a internet, você acha que é uma saída, de repente, até para a grande mídia, começar a colocar mais a programação na internet para conseguir atrair mais telespectadores também pela internet e aí conseguir melhorar a audiência de modo geral? Eu acho que, por enquanto, elas estão forçando a internet, mas a audiência da internet ainda é muito pequena, perto das emissoras de televisão.
E eu vejo uma coisa, embora eu não entenda quase nada de televisão, que todo mundo da televisão acha que é gênio e que tem sempre uma descoberta nova. E eu fico pensando comigo, uma descoberta nova, ela só acontece de vez em quando. Quando você acha que você vai descobrir, você não descobre. Descoberta é uma coisa que acontece mais ou menos por acaso. E você pega um monte de programa esportivo, vamos falar só do nosso meio. Eles são todos iguais, todos do mesmo formato. Sempre tem um engraçado que grita, tem um que entende, mas que quer ser professor. Então fica tudo igual, só mudam os nomes e os locais dos programas. Eu acho que essa é uma fórmula que tem prejudicado muito a televisão. E aí não tem dinheiro para todo mundo. E as empresas brasileiras que nascem, não nascem ainda com o poder de patrocinar programas em televisão que possam ser programas de verdade. Bastante complicado. Zé Silvério, obrigado pela entrevista. Que sua carreira seja muito longeva ainda. Afinal, temos Copa no ano que vem, Olimpíada 2016. Tem muita coisa para você narrar ainda, viu? Tá, só 50 anos a mais tá bom. Obrigado, Zé. Um abraço. Esse José Silvério, locutor da Rádio Bandeirantes, que falou aqui com o Esporte na Rede. E daqui a pouco a gente volta com mais para você. Esporte na Rede vai entrevistar agora uma grande personalidade do meio jornalístico esportivo e vai ficar muito fácil você adivinhar quem é, porque eu vou começar dando uma dica aqui pra você. Eu, quando jogo Fórmula 1 lá no videogame, eu não consigo fazer o S do Senna, eu tenho um sério problema com controle de tração. Me ensina a jogar, me ensina a dirigir, Reginaldo Leme. Boa noite, obrigado por falar com o Esporte na Rede. Boa noite, velho. Se eu for te ensinar, você vai bater na primeira curva. Eu tenho um simulador em casa, mas por falta de tempo eu não consigo andar. E cada vez que eu entro naquilo, eu bato em 3, 4 vezes numa volta. Então não é o meu forte andar, mas ainda vai ser, porque no passado foi isso que eu fiz. Eu corri de kart e eu ainda vou recuperar isso. São quantos anos já de Fórmula 1, Reginaldo? São 40. Quase nada, né? Daqui a pouco você está recebendo a homenagem dos 50 aqui na CESP. Rapaz, se eu ficar até lá, mais 10 anos de Fórmula 1, bom, primeiro a gente precisa ter uma Fórmula 1 forte no Brasil, como a gente teve nesse tempo que eu tive, pelo menos 22 anos. 22 é exatamente o intervalo entre o primeiro título do Emerson e o último do Senna. Depois tivemos mais vitórias de Barrichello, de Felipe Massa. O que a gente quer é ter, pelo menos voltar a ter vitórias. Ter um campeão do mundo já é uma outra história, mas pelo menos voltar a ter vitórias. Tem uma esperança, né? Felipe Massa fez bem, você acha, de conseguir uma vaga na Williams, ou era a única oportunidade que ele poderia ter na Fórmula 1? Não, ele teve outras, mas numa Fórmula 1 que você vai começar tudo do zero, você tem que buscar a equipe que tem a estrutura. Desde a estrutura física até a estrutura das pessoas que trabalham no departamento de engenharia. Engenharia é tudo. O cara que faz um bom carro ou faz um carro ruim, e aí você não consegue, não há piloto que consiga mudar essa história. A Williams teve um resultado muito ruim nos últimos 3 anos e ela renovou, contratou gente nova, tem uma estrutura muito grande e recebeu um apoio, fechou um negócio com a Mercedes-Benz, que dizem é o melhor motor dos 3 que vão funcionar o ano que vem, que é Renault, Mercedes e Ferrari. Então ele apostou, eu acho que ele apostou certo. Agora me diz uma coisa, como é que do ponto de vista midiático, como é que vocês fazem para agregar mais telespectadores para o automobilismo? Porque a gente sabe que no Brasil impera uma monocultura do futebol, e principalmente com a falta de vitórias, como você citou aí, e só com um piloto como Felipe Massa, como é que vocês tentam trabalhar para agregar mais telespectadores para assistir Fórmula 1? Esse é o ponto básico. A TV Globo visa isso, visa conquistar essa garotada. Garotada, se você pensar que tem garotos hoje que não sabem quem foi Ayrton Senna, né? Porque quando o cara começou a se sentir gente, assistir televisão, o Senna já tinha morrido. Então essa é uma preocupação na TV Globo e a gente está fazendo um trabalho especialmente junto a isso. O tipo de linguagem, o tipo de coisas que a gente vai mostrar. Eu, por exemplo, eu tenho coisas minhas do passado que a Globo começou a mostrar. Para lembrar exatamente que a gente já teve um Emerson Fittipaldi, a gente já teve um Nelson Piquet, já teve um Ayrton Senna. Não é isso que a gente passou nos últimos 2 anos aí, com o Massa tentando
vencer corridas e sendo massacrado por uma equipe que não deixava ele fazer nada. Para a gente fechar aqui, Reginaldo, nós estamos longe de sermos a TV Globo, né, que é um canhão de audiência do país. Nós somos um programa de internet, já estamos há 6 anos no ar, 200 edições, é um programa semanal. Você acha que a Web TV é o futuro, é o presente? Dá para ganhar mais credibilidade a Web TV? Precisa se profissionalizar? Como você vê a internet de modo geral como mídia? Eu acho que quem não entrar nessa não tem futuro. É ao contrário, eu acho que eu respondo a sua pergunta ao inverso, assim, quem não entrar nessa não vai se dar bem no futuro. Eu, por exemplo, tenho uma empresa que eu faço um anuário de automobilismo há 22 anos. A gente vai continuar esse anuário físico, porque é um livro muito bonito, um livro de 460 páginas, que vai para o exterior, essa coisa toda, mas a gente tem que ter uma versão na internet, uma versão digital. E quem não fizer isso, não vai se segurar. Você é a favor de que as TVs abertas abram o sinal também para a internet, apesar da banda larga no Brasil ainda ser um pouco ruim? Confesso que não entendo bem a legislação desse assunto, não estou por dentro, mas se pode ter certeza que a TV Globo, com o alto nível de profissionalização dela, já está fazendo estudos desses muito antes da gente pensar na coisa existir. 10, 15 anos eles já estão se estruturando para um futuro que de repente é uma coisa completamente diferente do que a gente tem hoje. Obrigado por falar com a gente, Reginaldo. Obrigado a vocês. Um abraço, velho. Boa sorte. Valeu, esse Reginaldo Leme, comentarista aí de automobilismo, principalmente Fórmula 1 aqui da TV Globo, falou aqui gentilmente com o Esporte na Rede. Muito obrigado pela entrevista, a gente agradeceu a ele aqui, falou muito bem, por sinal, muito bem do programa, e daqui a pouco a gente volta porque tem mais entrevista para você. Legal, Esporte na Rede agora, entrevista o repórter da TV Globo, Abel Neto, repórter barra apresentador, né, Abel? Boa noite, obrigado por falar com o Esporte na Rede. Boa noite, prazer falar com vocês. É verdade, repórter há muitos anos e nos últimos tempos também, de vez em quando sobra ali alguma brecha, apresentando também. É muito bom, as duas coisas eu adoro fazer, muito legal estar aqui com vocês. A gente entrevistou hoje o Thiago Leifert também, e eu o chamei de precursor da mudança do jornalismo esportivo no Brasil, por ter arriscado um formato diferente, por ter usado um formato diferente, e agora você tem que apresentar o Globo Esporte nesse formato. Como é que você viu essa mudança de formato no jornalismo de modo geral? Eu vi muito legal. O Thiago, como você falou, é um exemplo para a gente dentro da Globo e eu acho que para todos, né, no telejornalismo brasileiro. É um cara que tem uma visão assim, muito legal de misturar o jornalismo com o entretenimento. Não à toa ele está brilhando, né, apresentando um programa na TV Globo, um programa de música muito legal. E para mim é bom estar também ali apresentando de vez em quando e como sempre fazendo o que eu gosto, que é fazer reportagem na rua, o dia a dia dos clubes brasileiros, os grandes eventos como Copa do Mundo, Olimpíada, agora a gente está chegando em mais uma Copa do Mundo e é muito bom estar fazendo o que eu gosto. São quantos anos de reportagem já, Abel? Cara, já são 15 anos. TV Tribuna eu comecei. TV Tribuna inclusive ganhou um prêmio aqui hoje, né? Eu tenho uma honra, assim, uma alegria de ter começado na TV Tribuna, que é a afiliada da Globo em Santos. Lá foram 2 anos e pouco, mais 13 anos aqui na Globo em São Paulo, mais de 15 anos já. Agora você como repórter experiente que como está vendo o movimento Bom Senso FC? A gente sabe que há interesses envolvidos de ambas as partes,
não só da emissora que você trabalha, não só da Confederação Brasileira de Futebol e também dos jogadores, mas como é que você vê esse movimento como repórter? Eu vejo com muita alegria, porque eu acho que tudo que é feito para melhorar o futebol, a gente tem que ver com alegria. Os jogadores realmente têm muitos jogos para eles por ano, a exigência física do jogo hoje é muito grande. Eu acho que eles têm que melhorar, têm que lutar para melhorar. E melhorando o jogo, melhorando o futebol, vai ser bom para os jogadores, para a comissão técnica, para o torcedor que assiste, para nós da mídia, para todo mundo, os patrocinadores. Então eu vejo com bons olhos e o movimento é liderado por excelentes atletas, excelentes pessoas. Alex, Paulo André, Sidorf, muita gente boa. Falando aqui um pouquinho de jornalismo em si, tem muito estudante de jornalismo que assistiu ao Esporte na Rede e de repente muita gente está se perguntando como é que eu faço para ser o Abel Neto, como é que eu faço para um dia estar lá em cima no palco recebendo um troféu da CESP, qual é o segredo para ser um bom repórter e ter sucesso na carreira, Abel? Cara, eu não sei se eu posso dar a fórmula, que acho que não tem fórmula, ou segredo, mas o conselho que eu dou é muita persistência, é gostar de fazer isso aqui, é gostar de trabalhar, não ter preguiça, que a gente trabalha muito, a gente não tem feriado, não tem fim de semana. Se você não gostar, você não vai conseguir fazer, né? É gostar de ler, é gostar de estar informado, não só sobre esporte, sobre tudo, né? E só assim você vai ser um bom jornalista, na minha opinião. Obrigado por falar aqui com o Esporte na Rede, Abel. Eu agradeço a vocês. Este é Abel Neto, portanto, repórter da TV Globo. Obrigado aqui pela entrevista que ele concedeu e daqui a pouco a gente volta, tem mais ainda para você. Muito bem, depois de ouvir José Silvério, também com 50 anos de carreira de serviços prestados, melhor dizendo, ao jornalismo esportivo, agora o Esporte na Rede vai somar um século aqui com entrevistas para você. Entrevistando esse que também faz 50 anos de carreira no jornalismo esportivo, Fernando Gaia Solera. Solera, obrigado por falar primeiro aqui com o Esporte na Rede. Obrigado, boa noite a você. Rogério, olha, estou à sua disposição. A gente não é acostumado a ser entrevistado, né? Então, faz as perguntas aí que eu vou ter que responder. Não, é assim mesmo, eu falo, jornalista, a gente só gosta de perguntar, não gosta de ser perguntado. Mas, Solera, conta um pouquinho da sua história pra gente. Você é um locutor que atravessou gerações e você pegou modos diferentes de narrar. Eu acho que isso é importante para quem está começando no jornalismo esportivo ou para algum estudante que queira ser locutor. Porque no começo, a bola entrava e se gritava aquele gol mais seco, né? E a torcida explodia. Aí depois se passou pro gol, aquele gol longo. Hoje até tá mais sossegado. Fala um pouquinho pra gente desses modos diferentes de narrar que você já passou. Não, é o seguinte, as coisas vão se transformando, né? Elas continuam a ser as mesmas, porém com novas maneiras, novas palavras, novas cores, novos formatos. Por exemplo, eu tive uma época, quando eu comecei como narrador de TV, né, a Bandeira se inaugurou e eu era o narrador. E eu recebi da direção da época, direção artística da época, a recomendação para usar um determinado bordão. O mais tudo quanto eu quisesse criar ou não criar coisa nenhuma, estava valendo. Então me disseram, você deve dizer, para marcar o nome do canal, porque naquele tempo você nem falava o nome da emissora, era o canal, né? Canal 2, 4, 6, 7, 5. Então, você deve dizer, o melhor futebol do mundo no 13. Por quê? Uma verdade, futebol brasileiro, o melhor. Então, em 1967 era o melhor do mundo. E o canal 13. Então, ao acontecer o gol, eu não dizia o gol, não cantava o gol, não falava em gol. Só dizia o melhor futebol do mundo no 13. Tá? Aí passou, caiu. O hábito de chamar o canal de televisão pelo número caiu também. E eu acabei deixando a Bandeirantes, fui para a Record, fiquei na Record uns 3 e poucos anos. E aí as coisas se transformaram e eu achei que devia usar uma frase para definir o gol. Então eu escolhi uma frase que era a bola lá, entendeu? Quando acontecia o gol, eu dizia bola lá, quer dizer, muito bacana, bem resumidinho e tal, sucinto.
e definir, bola lá, na rede, tá certo? Não precisa nem falar na rede, a bola lá. Passou também, e hoje eu voltei a fazer o grito de gol, eu só constato o gol na primeira, quando a bola entra, gol. E aí eu tomo fôlego para dizer um gol da maneira como possa melhor entusiasmar, digamos, o torcedor daquele clube, ou não, o adversário ficar muito chateado comigo. Agora, o truquinho que eu sempre ensinei, quer dizer, é uma regra que tem que ser seguida para os meninos a quem eu ensinei, dei aula e tal, e aos colegas que vêm chegando, televisão, futebol na TV. Primeiro, você está mostrando um espetáculo e você pleiteia audiência com aquilo. Então nunca arrase com o jogo, diga assim, o jogo está horrível, o cara não joga nada, porque você está convidando alguém que está assistindo a desligar a televisão do seu canal. Ou comparar você, por exemplo, a um show, se você estivesse oferecendo, animando, apresentando um show. Então você tem a obrigação de levantar a qualidade do show. Seu programa quer audiência, o cliente que patrocina quer que muita gente assista para ouvir a sua mensagem. Então tal seria se você, um apresentador, um animador de um show musical, de repente dissesse, olha, vou trazer aqui a Terezinha de tal, mas ela não está cantando nada, viu? Ela está horrível, canta nada e tal. O que você vai conseguir com isso? Ser demitido, né? No mínimo. Assim também no futebol. Você não tem que matar o jogador porque ele perdeu um gol na cara, chutou alto, errou, furou. Não. Você tem que contemporizar. E, às vezes, por brincadeira, dizer, atacante do Brasil, treina mais um pouco de chute a gol e tal. E outra coisa que é regra também, é que você assistindo o jogo, qualquer time, você se supõe, se imagina um baita de um entendido em futebol. Tô certo? Muito bem. Todo mundo que assiste acha que entende bem. É técnico. Então não adianta você falar impondo a sua opinião para quem está assistindo. Faça legendinhas apenas, entendeu? Bela furada, entendeu? Cabeçada meio fraca. Mas não diga, olha, o time tal é muito melhor que o outro. Não diga isso impositivamente. Porque o cara está em casa e ele torce por algum dos dois times, por acaso, e ele vai dizer assim, esse cara não entende nada, não foi nada do que ele falou. Não é isso, ele conceituou errado. Então é bom você não ser muito impositivo. Primeiro, porque o cara está vendo. Que a bola passou raspando, ele está vendo. Que o cara chutou lá no tobogã, ele está vendo também. Que a bola saiu fora, ele está vendo também. Que o atleta escorregou, ele está vendo também. Então tem que tomar muito cuidado para você não fazer coisas como se fosse só uma transmissão, digamos, de rádio, em que o cara ouve e você tem o compromisso de passar para ele mais detalhes. Se o cara chutou, se cabeceou, se caiu, se atropelou, não é verdade? E assim. Com certeza. Agora, falar uma coisa aqui pra gente. Com tanto tempo de jornalismo esportivo, você já deve ter enfrentado na mídia fases boas e fases ruins. Muita gente reclamou, principalmente desse ano, que a mídia enfrentou uma crise grande, que tem jornal que fechou, o Estadão quase vendeu prédio, a Bandeirantes demitiu o Mauro Betti e trouxe ele de volta, porque as contas não fechavam. O que você pode ver dessa crise? Teve alguma outra fase que foi mais áurea? Essa fase não está muito boa? O que você pode dizer disso? Olha, eu acho que o mundo é uma conjuntura. Novidade isso, né? Então, não há fenômenos que ocorram neste setor e não nos outros. Eu acho que em matéria de economia, por exemplo, que é o problema das empresas que demitem funcionários, que enxugam folha de pagamento, a questão é genérica. No mundo de hoje, a economia está impondo certas coisas para as empresas que não eram consideradas, digamos, desperdício, exagero no passado. Por exemplo, quando eu entrei no rádio, aqui em São Paulo, havia uma rodada do Campeonato Paulista
um jogo no Pacaembu. Era transmissão, comando. O locutor, o comentarista, um repórter atrás de cada gol, no mínimo. Operador de som atrás de um gol e outro do outro lado. E mais um lá na cabine com a equipe de narrador e comentarista. Havia um segundo jogo, imagine o Corinthians jogava em Jaú. Então ia para lá um locutor, um comentarista e um técnico de som numa linha alugada pela empresa para fazer um posto de... Ficava lá informando, gol em Jaú, tá? Muito bem, aí era um curso. E mais assim, em Bauru, Araraquara, Ribeirão Preto. Digamos meia dúzia de jogos de uma rodada do campeonato, tinham em cada estádio um locutor, pelo menos, e um operador de áudio daquela empresa e daquela equipe. Hoje não dá mais. Os custos de tudo subiram. Hoje, quando muito, se um segundo ou um terceiro jogo, vai um repórter, tá? E, às vezes, ele até usa o celular. Não tem nem operador de áudio trabalhando com ele. E no comando, ele aciona e é acionado dentro de uma narração feita completa num jogo mais importante. Quanto a jornais, quanto a mídia impressa, essa realmente enfrenta dificuldades, imagino, porque ela tem custos que envolvem papel, certo? Bobinas e bobinas de papel que antigamente eram todos importados, hoje já nem tanto. E aquilo vai para uma oficina que é gigantesca para imprimir um jornal, um diário, uma coisa que seja. Depois disso, tem a distribuição. São veículos e mais veículos que saem num determinado horário da madrugada, digamos, começo da madrugada, 1 hora. O jornal rodou e pegam os fardos de jornal e levam em várias direções do estado, pelo menos, sem falar em outras capitais, para entregar com o dia raiando ou até antes do dia raiar nas bancas da cidade. Quer dizer, isso tudo é um custo inacreditável, tá certo? E o que acontece? Ele tem que ter um suporte comercial grande. Então, o jornal, hoje, tem um concorrente seríssimo, que é a internet. Então, se você mora lá na barranca do Paranapanema e você quer saber das coisas que estão acontecendo, você liga o seu laptop, ou o seu computador, ou o seu aparelho de mão, na é verdade, iPad, e você procura lá e vê as notícias todas, sem custo nenhum para você, a não ser uma assinatura de internet. Não é isso? Quer dizer, essas coisas são de um mundo que se modernizou. Como? Economizando aqui e ali, aperfeiçoando métodos e tal. Não sei, vai chegar um dia, talvez que o homem, o último homem que fique desempregado, olhe e diga, e agora? Quem é que vai fazer as coisas? Os robôs estão fazendo lá, entendeu? Verdade, é tudo muito rápido. Solera, obrigado por ter falado com a gente. Queria que você mostrasse aqui, ali para o nosso Eduardo Queduc, a plaquinha. Afinal, 50 anos não é nada pouco. Obrigado por ter falado com o Esporte na Rede. Muito obrigado a você, muito obrigado mesmo. Desculpa, você queria falar comigo antes, mas eu achava importantíssimo mostrar minha placa, que é isso, né? Eu não sou automóvel, mas preciso de uma placa para mostrar. Pode ter certeza que tivemos uma aula de história do jornalismo aqui. Obrigado, Solera. Obrigadão pra você, obrigado, boa noite, viu? Valeu, esse Fernando Solera, locutor da TV Gazeta, falou aqui com a gente do Esporte na Rede. Falou bastante, mas também deu uma aula de história de jornalismo aqui. 50 anos é uma vivência muito grande de carreira. E daqui a pouco tem mais entrevista para você. Let's keep it high.
legal, Esporte na Rede aqui na festa do troféu, de entrega do troféu Ford da CESP aqui de 2013 para os melhores do ano. Vai falar agora com o repórter Fernando Fernandes da TV Bandeirantes. Fernandinho, primeiramente, obrigado aqui por falar aqui com o Esporte na Rede, né? Imagina, eu que agradeço a moral. E eu só chamei de Fernandinho porque é um pouco menor que eu, viu? Pois é, não, mas é Fernandinho mesmo, não tem jeito. É isso aí, não tem crise. Fernando, hoje sortearam aí os grupos para a Copa do Mundo, o que você achou? Cara, acho que ficou bom pro Brasil, ruim pro Uruguai. A França levou um mole danado, tá todo mundo assustado, querendo preservar. Mas, cara, eu acho que o mais legal de tudo, cara, que felizmente, pelo menos nessa primeira parte, depois da Copa das Confederações, pontapé oficial para a Copa do Mundo, as coisas caminharam dentro de uma normalidade. Vamos ver se nos próximos 6 meses que temos pela frente, 6 não, 5, né, a gente consiga cumprir o que nos foi determinado, que a gente consiga, porque a Copa, as arenas não vão oferecer problema nenhum. O grande problema é que a Copa do Mundo não é só bola rolando, cara. Tem muita coisa envolvida, desde comodidades, facilidades, entretenimento, lazer, conforto, a venda da imagem do país. Tudo isso eu espero, cara, que a gente consiga entregar isso. Pelo pouco que eu vi em algumas Copas que eu cobri, você percebe que existe essa preocupação. É para viver o país. Tomara que a gente consiga que quem vier para cá acompanhar a Copa do Mundo viva o Brasil de uma maneira diferente, de uma maneira legal, na sua plenitude. Esse é o meu maior receio, mas eu acredito, não que o jeitinho brasileiro vai dar resultado, nós vamos ficar devendo em algumas situações, mas o que a gente puder entregar vai ser de uma maneira legal, positiva e que atenda todos esses requisitos que a gente está colocando aqui. Ainda no futebol, você como repórter experiente que é, como está vendo o movimento Bom Senso FC hoje? Ah, demorou, né, cara? Demorou. Tava na hora dos jogadores tomarem conta, tá na hora dos árbitros tomarem conta, tá na hora da imprensa ser um pouco mais aberta e também trazer uma contribuição muito mais efetiva para isso. Eu acho que o grande momento não é de disputa. O momento é de colocar ideias, tentar encontrar um caminho. É lógico que existem donos, existem patrões, existem interesses. Mas a partir do momento que os jogadores tomaram a iniciativa de fazer algo, isso é raro e isso tem que ser apoiado. E é mais do que o bom senso, na acepção da palavra, da maneira, na intenção, nas intenções, melhor, que eles colocam no movimento, nas suas requisições, é que o jogador de futebol é um momento cultural, social importante. O jogador de futebol deixou de ser aquele cara à margem da sociedade, aquele cara diferente. Eu acho que eles passaram a entender e deixaram de ter vergonha do sucesso deles, do que eles conquistam, do que eles representam. Eu acho que o movimento por uma melhora no futebol é muito importante. O movimento dessa história toda é o jogador de futebol assumindo o papel dele na sociedade, mostrando que ele é uma categoria atuante, que são profissionais e não são apenas artistas. Então acho que isso é muito importante, eu acho que é um passo muito grande para a profissão de atleta profissional de futebol. E ter bom senso independe de ter cultura geral, de ter estudado. Bom senso é uma coisa que é inata do ser humano. Tendo bom senso dá para mudar o status quo, talvez, das coisas. Falando em status quo, perguntei aqui, foi uma pergunta comum para praticamente todos os entrevistados, sobre a crise na mídia esse ano. Falamos inclusive do Mauro Betting, seu colega, que passou por uma saia justa, né, na Rádio Bandeirantes. Foi mandado embora, acabou sendo recontratado, e ele mesmo falou isso hoje quando foi lá receber o troféu. E também alguns jornais fecharam, o Estadão quase fechando as portas, quase vendendo prédio. Como é que você vê essa crise na mídia? É uma crise que está muito profunda, dá para reverter? Como é que é a saída disso? É um reflexo, né? É um reflexo econômico, mas mais que isso, é um reflexo do momento que a gente vive. A gente vive uma transição muito grande. Até onde vai a internet? O que é a internet em relação aos veículos tradicionais de comunicação? Alguma coisa vai mudar, alguma coisa vai acontecer. O problema nesse momento, nós estamos ou 10 anos para trás ou 10 anos para frente, a gente não sabe o que vai dar. Então acho que o grande reflexo disso é qual caminho nós vamos tomar, para qual direção toda essa revolução que é mensal, semanal, diária, minutos, segundos, acontece. Esse que é o grande dilema, e isso está refletindo, porque o empresário, quando investe, ele não investe pensando amanhã, ele investe pensando uma década, 2, 3, 4. E essa incerteza, qual caminho a comunicação vai tomar, está tendo
vamos dizer assim, está cobrando esse preço nesse momento no mercado e está afetando duramente os profissionais, as empresas de comunicação. Eu acho que o grande barato nessa história é realmente poder entender e ter tempo de entender para onde nós vamos, o que nós queremos e aonde nós podemos chegar. Aí o mercado vai se readequar, as coisas vão voltar à normalidade, porque comunicação é uma coisa que faz parte da evolução do ser humano. Só que o momento hoje é delicado porque a gente não sabe para que lado a gente vai correr. E é cíclico também. Pra gente fechar aqui, você citou a internet, o Esporte na Rede é um programa de internet, de web TV, quase 6 anos no ar, quase 200 edições já completas, porque é um programa semanal. Você acha que passa por aqui esse futuro? Passa pela web TV, pela internet, de modo geral? Passa, não há dúvida. É uma vitória, parabéns pelo que vocês conquistaram, não é fácil, a gente sabe disso. Eu acho que o grande lance vai ser, primeiro nós vamos definir qual vai ser o próximo grande aparelho de comunicação. Era a televisão, hoje vai ser o celular, mas que modelo do celular? Um celular maior, um celular menor? Ele vai caber no bolso do paletó, no bolso da calça, eu vou me conectar no carro, fora dele, no banheiro, debaixo do chuveiro. A hora que a gente definir o meio, a forma, ela vem junto. E acho que esse é o grande barato da história. Eu acho que as mídias tradicionais, jornal impresso, o rádio falaram que ia sumir, não sumiu, a televisão não vai sumir, a internet não vai acabar, ela está aí para ficar. Eu acho que tudo vai se adequar. A internet não vai ser esse furacão, mas não vai ser uma brisa. Nós vamos ter uma tempestade, nós vamos ter um vento, nós vamos ter algo que a gente ainda não sabe o que é. Eu acho que a conversão de tudo isso é o drama que a gente vive agora. Tá certo. Obrigado por falar aqui com o Esporte na Rede. Muito obrigado, prazer pelo convite, parabéns pelo sucesso, que a gente sabe que batalhar e conseguir ficar 6 anos no ar é porque tem muita garra e muita competência. Muito obrigado, valeu minha gente. Valeu, Fernandinho, fica com Deus. Um abraço, obrigado a vocês também, valeu. Esse Fernando Fernandes, repórter da TV Bandeirantes, que falou aqui com o Esporte na Rede. A gente agradece aqui pelas palavras, pelos elogios do Fernando Fernandes e daqui a pouco a gente volta com mais. Muito bem, então, agora o Esporte na Rede conversa com o locutor do Sport TV, Odinei Ribeiro, que faz aí jogos e jogos e jogos na TV fechada. Locutor já experiente, né, Odinei? Boa noite, obrigado por aqui falar com o Esporte na Rede. Prazer é meu, Leandro, um abraço aos amigos do Esporte na Rede. Estou há 23 anos, né, na estrada. Comecei narrando no rádio lá em Itanhaém, fazendo esporte amador, em cima de caminhão, né, narrando campeonato de futebol, narrando basquete nos ginásios da cidade e hoje, graças a Deus, trabalhando pelo Sport TV, já estou há 6 anos no canal. Você acha que para um locutor passar a narrar na televisão é importante ter essa vivência no rádio que você teve? Principalmente começando nessas situações adversas, no interior, em cima de caminhão. É importante para se formar um bom locutor para depois ir para a televisão? A adaptação rádio e televisão é um pouco complicada, né? Eu acho que eu já consegui, de um ano para cá, achar um ponto ideal para a televisão, mas o rádio eu acho que é fundamental, né? Principalmente na hora que você tem um sufoco na televisão,
na hora que dá um problema numa câmera, que dá problema em algum microfone, você tem que ter o improviso, que isso o rádio te dá bastante, né? O rádio, sem dúvida nenhuma, me deu essa vivência. Por isso que eu sempre falo para as pessoas que me procuram a respeito de trabalhar no Sport TV, eu acho que todo mundo tem o direito de trabalhar no Sport TV, claro que tem, mas acho que deveria passar por todos os degraus, deveria passar por todas as etapas antes de chegar no canal. Por quê? Para valorizar o canal. Porque hoje é muito fácil, hoje eu trabalho no Sport TV, hoje eu tenho coordenador, hoje eu tenho produtor, hoje eu tenho câmera que trabalha comigo, hoje eu tenho o cara do áudio que vem e põe o fone do jeito que eu quero, hoje a hora que eu vou pôr o terno tem uma pessoa que me ajuda a colocar o terno na transmissão. E quando eu trabalhava em Itanhaém, quando eu trabalhava em Santos, que eu tinha que vender propaganda, que eu tinha que, além de narrar, falar bem do vereador da cidade para ele pagar o meu cachê. Então, hoje é muito fácil, hoje é tranquilo. Quer dizer, é importante então que as pessoas vejam o local que gostariam de trabalhar como um real objeto de desejo, né? Para ter essa vontade, criar essa vontade até conseguir, porque aí quando conquistar fica mais gostoso, né? Eu penso assim, sabe, Leandro? Quando eu comecei a narrar, eu era pequeno para imaginar aonde eu queria chegar, entendeu? Saí de Itanhaém, meu pai pintor de parede, minha mãe vendedora de produtos cosméticos. Quando eu passei na faculdade, minha mãe falou: você tá louco? Passar em faculdade, você não tem dinheiro para pagar a faculdade. Realmente eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, mas aí tive amigos que me ajudaram, que me patrocinaram e eu acabei conseguindo pagar a faculdade, depois consegui bolsas de estudo para trocar por transmissão. Então eu acho que isso vale muito, né? Para você dar valor lá na frente, porque talvez se eu tivesse saído da faculdade e entrado no Sport TV, eu não daria o valor que eu dou hoje, entendeu? Eu acho que por isso que eu acho que tem que passar por essa etapa para você valorizá-la. Falando um pouquinho de futebol, como é que você vê o movimento Bom Senso hoje? Eu acho muito bacana, eu acho que tudo que é de verdade, tudo que é real, para reivindicar, eu acho que é muito importante, né? Desde que as pessoas tenham um propósito, tenham um objetivo, é muito importante. Se o problema é calendário, se o problema é o fair play em virtude de salário, que bom, vamos acertar, vamos conversar, eu acho que vale muito e apoio sim. Precisa mudar o calendário, na sua opinião, do futebol brasileiro? Então, é muito complicado discutir calendário com relação à Europa, né? Porque é outro clima, o Brasil é maior, você faz uma viagem do sul até o norte, nordeste, é a mesma coisa se você estivesse na Europa atravessando vários países. É muito difícil discutir, né? A televisão tem uma visão, os clubes têm outra visão, então é muito difícil discutir o calendário. O que eu quero, cara, às vezes eu vejo jornalistas criticando campeonato regional, criticando campeonato isso, campeonato aquilo. Cara, graças a Deus que tem um campeonato regional. Graças a Deus que tem uma Copa São Paulo, que se não tivesse uma Copa São Paulo para narrar em janeiro, não teria aparecido tantos outros narradores que hoje tem no Sport TV. Então, eu sou a favor de vários campeonatos, sou a favor de vários eventos, desde que seja respeitado a integridade física do atleta. Pra gente fechar aqui, queria que você falasse um pouquinho do Narrador Sport TV, concurso que o Sport TV lançou para arrebanhar talentos pelo país. As inscrições já começaram, devem se encerrar no ano que vem, depois tem um longo processo seletivo. Fala um pouquinho aí para quem tem esse sonho também de ser narrador do Sport TV, talvez consiga entrar por esse processo, né? Eu acho que antigamente era mais difícil, na minha época era um tanto difícil e hoje está mais fácil chegar, né? Eu trabalhei em Itanhaém, em Santos, durante 7, 8 anos. Eu demorei 9, 10 para chegar na Rádio Record e trabalhar com Fiore Gilhote. Então hoje, de repente, você tem um talento, você é um menino de 16, 17, 18 anos e não narra mais botão, né? Que eu comecei narrando futebol de botão, aqui você narra o seu PlayStation aí, é uma grande oportunidade, na verdade, é uma grande oportunidade. O canal está abrindo espaço, é um canal que, graças a Deus, tem muitos eventos. É um canal que dá muitas oportunidades. Eu acho que é legal fazer inscrição e com certeza absoluta naquele número, né, naquela quantidade de pessoas que vão procurar o seu espaço, teremos qualidades com certeza. Eu acho muito bacana. E o Sport TV é uma casa maravilhosa para trabalhar. E eu sempre agradeço pela oportunidade que eu tive lá atrás, porque trabalhando em Santos, em TVs menores, como a TV Santa Cecília, que eu narrava eventos da faculdade, aprendi a narrar vários esportes e hoje eu tenho essa facilidade de narrar no Sport TV porque venho de uma base boa. Mas eu acho também que seria muito importante, antes do Sport TV, a pessoa ter uma base. Entendeu? Não chegar direto no Sport TV, porque aí vira mala, aí reclama de hotel, aí reclama que o carro não é um carro de luxo, não tem banco de couro. Eu já não ligo para isso, aceito qualquer hotel, aceito qualquer carro, porque eu sei o que é vir de baixo.
importante é gostar do que faz. Obrigado, Odinei. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu tenho certeza que você também é apaixonado e o que a gente faz é gratificante. E obrigado e parabéns. Legal, esse é o Odinei Ribeiro, locutor aqui dos canais Sport TV. Esporte na Rede não terminou ainda não. Tem mais entrevista aqui para você sim, e a gente volta já. Muito bem, o Esporte na Rede não poderia terminar sem entrevistar a revelação da noite. Ana Thaís Matos, repórter da Rádio Globo. Ana, boa noite, obrigado aqui por falar com o Esporte na Rede. Eu que agradeço, nossa, um enorme prazer agora dar entrevista, né? Geralmente sou eu que estou fazendo isso daí. É mais fácil perguntar ou ser perguntada? Muito mais fácil perguntar, nossa, porque a gente pergunta rapidinho para pegar a melhor resposta, né? Agora ser perguntada é muito mais difícil. Ana, é mais difícil fazer rádio ou televisão, na sua opinião? Cara, eu trabalhei nos dois já, como repórter só na rádio. Eu acho muito difícil fazer rádio, porque a gente produz, entrevista, tudo depende da gente, assim, né? Muito exclusivamente do repórter. Claro, tem a equipe de produção, mas eu acho que no rádio é 80% repórter, assim. Então, claro, né? Tem os operadores, que eu costumo falar que a gente só abre o microfone, quem acontece mesmo são eles que fazem acontecer, mas rádio é muito difícil mesmo, ainda mais numa equipe na Rádio Globo, que é o caso, são só homens, né? E é uma equipe é muito forte. São, assim, com perdão dos meus amigos, mas é a melhor equipe de esportes, eu acho, sem modéstia alguma. E nós temos, assim, uma jornada intensa, nós fizemos todos os jogos do Palmeiras, viajamos em todos os jogos do Palmeiras. E todos em loco? Todos em loco. A Rádio Globo fez todos os jogos em loco. A única rádio a fazer todos os jogos do Palmeiras em loco. E todos os outros clubes também. Então, assim, é muito desgastante, mas o rádio é uma maravilha. Agora, olha, eu sou suspeito para falar e corroborando com a sua opinião, porque eu cresci ouvindo a Rádio Globo, né? Eu cresci desde pequenininho, desde de adolescente, que eu ouvia a equipe comandada pelo Osmar Santos primeiro, né? Grande gênio que teve aqui essa noite. Depois o Oscar Ulisses, que também é magistral na narração, tanto é que ganhou o prêmio hoje, né? E nunca canso de dizer que eu sempre digo que é o locutor que mais bem coloca o cenário do jogo no rádio, você consegue enxergar, né? E aí eu cresci na geração ouvindo Romeu César, Osmar Garrafa, José Calil, Silvio Ruiz de Santos. Então eu cresci nessa geração. Eu sou um pouco suspeito para falar da Rádio Globo, sempre gostei muito. Agora, hoje, a tecnologia joga a favor da rádio, na sua opinião? Totalmente, totalmente. A gente tem os aplicativos de internet, né? Então, por exemplo, a Rádio Globo, que é uma rádio AM, e mesmo no AM a gente consegue brigar na audiência com as rádios FMs. Se não fosse só a audiência na internet, a Rádio Globo teria mais dificuldade, assim. Eu acho que a gente fala para um público específico, o público está se diversificando. E mesmo sendo no AM, as plataformas de internet são fundamentais para a Rádio Globo, o Facebook, o site, os aplicativos são fundamentais na evolução da Rádio Globo, principalmente nesse ano de 2013, que foi um ano divisor de águas no Sistema Globo de Rádio, principalmente na Rádio Globo, que deve estar estreando uma programação nova, aos poucos, né, estreando vários programas, novos comunicadores, trazendo gente da antiga para cá, de volta para a rádio. Então eu acho que a internet está sendo fundamental nesse momento de transição da Rádio Globo. Agora tem muita gente que me pergunta, uma rádio do tamanho da Rádio Globo não tem uma perspectiva de também fazer uma rádio FM, porque hoje para se ouvir rádio em São Paulo é um caos, né? Tem um monte de antena de celular, para ouvir rádio AM é um pouco difícil. Não tem uma perspectiva de fazer uma FM, alguma coisa que vocês conversam lá dentro nesse sentido? Olha, assim, eles não passam nada assim pra gente, né? Porque a gente vive na rua, né? Cobrindo o clube, então a gente não sabe
A expectativa, sim, para 2014, talvez agora aconteceu essa sanção, né, da presidenta Dilma. Então, acredito que para 2014 a programação já está mudando, novos comunicadores, como eu já disse, então a expectativa é sim para um próximo ano. Acho que em pouco tempo a Rádio Globo deve pintar num dial FM. A gente mesmo não sabe de nada, a gente só fala o que a gente acha, mas não passam nada pra gente. Mas a expectativa, sim, é grande, a gente percebe pela movimentação do que acontece na Rádio Globo, dentro da rádio, né? A gente espera que sim. Você, como revelação, a gente vê aqui que é novinha, muito novinha, não, é novinha sim. E passa um pouquinho da sua experiência para quem está em casa. Tem muito estudante de jornalismo que assiste ao Esporte na Rede e de repente está se perguntando como eu posso fazer para chegar a ser uma Ana Thaís, para chegar a ser uma repórter de rádio, homens e mulheres, porque mulher também gosta muito de esporte e também está batalhando muito por espaço. Como é que dá para fazer isso? Como é que dá para chegar lá? Como é que foi o seu caso? Você bateu na porta, você mandou a fita, olha aqui, foi eu que falei, como é que foi? Bom, eu tenho uma carreira recente, né? Eu trabalhei em outras áreas antes de fazer jornalismo. Eu sou formada há pouco tempo, sou formada há 2 anos. E apesar de novinha, eu já tenho uma idade considerável aí. Mas eu sempre falei muito, assim, eu falo para todo mundo o que eu quero. Sempre falei. Eu fui estagiária no Jornal Lance, depois eu trabalhei na TV Bandeirantes, passei por um outro site de redes sociais. E eu sempre falei para os meus amigos, para o pessoal mesmo, do dia a dia. Eu quero trabalhar em rádio, eu quero ter essa experiência do dia a dia. E aí, quando pintou essa oportunidade, a Rádio Globo queria uma mulher para a equipe, só que não tinham mulheres prontas. E aí eles resolveram arriscar numa menina sem experiência no rádio. E eu completei 1 ano de Rádio Globo agora em outubro, pouquíssimo, né? Meu primeiro ano de Rádio Globo já aconteceu tanta coisa maravilhosa. E eles resolveram arriscar e me contrataram. E assim, foi um investimento. Eles bancaram uma situação que nem eles mesmos acreditavam que poderia dar certo. E acabou dando certo. Eu sou muito grata, eu falei hoje aqui no momento da premiação que eu sou grata a 2 pessoas. São elas o Oscar Ulisses e o Maércio Ramos, que me deram muitas oportunidades, muitas mesmo, assim. Me ensinaram, me falaram o que eu deveria fazer para permanecer na Rádio Globo, para fazer meu nome. E claro, toda a equipe, meus chefes, Oswaldo Pascoal, Jesse Nascimento, a equipe de esportes, Rafael Prates, que pega no meu pé, mas é meu parceiro, meu amigo. Mas eu acho que é isso, você tem que falar o que você quer. E para as mulheres mais ainda. Porque se a mulher sabe de futebol e o homem não sabe, é sempre o homem que sabe e a mulher que não. E não é suficiente saber de futebol. Porque às vezes a mulher não tem que falar como o homem fala. Ela tem que saber o que ela está falando. Mas ela tem que ter um jeito diferente dela. É por isso que ela acrescenta nas transmissões. Eu acho que é que está o diferencial da Rádio Globo, tendo agora mais uma mulher, né? Já tiveram outras mulheres e agora de novo comigo. Até porque se for tudo igual, perde a graça. Agora mostra aí como valeu o risco, ó. Erga aí o troféu, mostra como valeu o risco. Leve meu abraço ao Rafael Prates, aquele picareta lá de São Caetano, que eu quero levar lá no estúdio da TV também. Leve meu abraço a ele. Muito obrigado por ter falado com a gente. Olha aí, o risco valeu, hein? Valeu, muito obrigada. Foi um prazer falar com vocês. Hoje foi uma noite muito legal. Muito obrigado. Esta foi a Ana Thaís, revelação da noite aqui na festa de entrega do troféu aqui fora da CESP. E a gente não se despede com ela, é a última entrevista desta noite. Mas lembre-se, Esporte na Rede é análise esportiva de qualidade. A gente se vê. Muito bem, Esporte na Rede chegando ao seu final, você viu aí belas entrevistas, muitos jornalistas esportivos conhecidos da grande mídia dando opiniões sobre assuntos polêmicos. Então agora o Esporte na Rede vai chegando ao seu final. Quero fazer aqui o agradecimento final novamente ao Eduardo Queduc, que foi o nosso cinegrafista hoje, que faz freelas, eventos, reportagens. Ligue para ele, 4368-4923, aí o telefone está aí aparecendo no seu vídeo. E também o Odair Capelari Júnior, que fez aqui a nossa fotografia hoje, também faz freelas e eventos. Você pode ligar para ele nos 2228-4394. Hoje o Gepeto não teve com a gente aqui na festa do troféu Ford da CESP, então tá perdendo aqui esse jantar maravilhoso. Gepeto, um grande abraço para você. A gente vai jantar, que a gente também não é de ferro, então tá na hora da gente poder aqui saborear o jantar na CESP. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, participe
Participe sempre do Esporte na Rede. Muito obrigado por ter ficado com a gente e a gente se vê numa próxima oportunidade. Esporte na Rede, análise esportiva de qualidade.